Boa tarde aí pessoal, me chamo Dirley. Eu tô começando aqui o meu canal no YouTube, para que eu tenho temas de ler livros e tá fazendo resumos do livro bíblico. Então eu vou estar lendo algumas partes que eu botei aqui e vou estar tentando assimilar algumas coisas, certo? Então o primeiro livro que eu li aqui foi o livro O Propósito do Homem, a tragédia da depravação humana. Então começa assim: no princípio, Deus criou Adão e Eva e os colocou em um jardim ao leste do Éden. Porém, temos apenas uma breve imaginação da beleza que era este lugar. Sendo assim, Deus foi quem criou tudo, né? Porém, muitos de nós esquecemos que Deus criou o mundo para cumprir sua vontade e seu propósito. Ou seja, Deus, quando criou o mundo, ele separou, né? Ele separou luz de trevas. Onde a luz habitava, as trevas não se habitavam, né? Porém, luz e trevas nunca vão se juntar. Ou você está no mundo de luz, que é um mundo com Deus, ou o mundo da escuridão, né? Porém, a luz e trevas naquela época era como se fosse dia e noite. Então Deus, criando o belo jardim, ele decidiu dar vida àquele lugar. Porém, Deus pensou em criar um homem. E este homem seria o Adão, né? Então Deus, como é que ele pensou em fazer essa pessoa? Ele pensou que, como Deus é Deus, né? Ele foi na margem do rio, pegou uma montoeira de barros, pegou barro, começou a moldar um boneco, né? E quando esse boneco estava pronto, ao formato de, por exemplo, como eu vou te explicar, um formato de pessoa, ele decidiu dar vida a esse boneco. E o que foi que ele fez? Ele foi lá e soprou fôlego de vida nesse boneco, né? Soprou fôlego de vida nas narinas do boneco. Então foi assim que Deus criou o primeiro o ser do mundo, no caso. Mas enfim, Deus viu com todo aquele jardim grande, né? Deus pensou em alguém para ajudar Adão. Então ele decidiu criar uma parceira, uma companheira para ajudar ele a cuidar daquele jardim, que seria uma belezura, né? Que ele é uma belezura. Então ele decidiu criar uma companheira para Adão. Então aí ele pensou em como que ele ia criar essa companheira. Aí ele teve a ideia de fazer de uma de suas costelas. O que aconteceu? Adão foi adormecido, né? Por fim, Deus foi lá, adormeceu Adão, tirou um osso de suas costelas, e do osso de sua costela ele fez Eva, dando a Eva um parceiro e o Adão também, né? E por fim Deus acabou dando o jardim para eles cuidarem, né? E disse que eles poderiam se alimentar de tudo quanto é espécie, tudo quanto é fruta que tinha ali naquele lugar. Porém, teria apenas uma fruta que ele não queria que ele se alimentasse, que era o fruto proibido, que seria que estava no centro do jardim, certo? E por fim Deus acabou dando o jardim para os dois cuidarem, né? Como foi falado ali. E todos os dias na virada do dia, Deus sempre descia para passear com os dois no jardim, conversar, ver o que estava faltando, o que não estava. Então, Deus todos os dias, ao virar do dia, ele ele descia para conversar com eles, passear com Adão e Eva pelo jardim. E e um certo dia Deus se ausentou um pouco mais deles, não desceu naquele horário, Deus se ausentou naquele horário e ia descer mais tarde, né?
E acredito eu que foi isso. E Deus fez isso, acho, para ele testar a fidelidade, para ele testar a fidelidade com ele mesmo, né? É o que acontece hoje conosco. Geralmente às vezes a gente passa por dificuldades, passa com barreiras, passa por tempestades, passa por tudo. A gente pensa que Deus não está no controle, não está conosco. Porém, Deus faz isso porque sempre depois da tempestade vem a calmaria. Acredito eu sei que é isso, acontece. Então, Deus primeiro ele te faz uma aprovação para depois ele fazer, ele te dá o que você tanto almeja, tanto pede a ele, né? E é assim, Deus é maravilhoso, Deus ele faz maravilhas, Deus é Deus, não adianta, ele tem o poder de tudo em suas mãos, ele tem o poder de fazer e desfazer, como ele fez o mundo, ele mesmo destruiu. Então, Deus ele nos testa para ver a nossa fidelidade, para ver até onde a nossa fé vai, certo? E é nesse momento, né, que Deus faz esse teste com a gente, que a gente tem que vigiar, tem que orar, para nós não cair nas armadilhas do inimigo. E o Satanás espera essa nossa fraqueza, essa nossa desconfiança com Deus para pôr os planos deles, para pôr os planos dele em ação. Porque como Deus é 24 horas, 25 horas por dia, Deus é conosco, trabalha a favor de nós, trabalha tudo. Satanás também ele trabalha, ele tem os seus anjos maus. Então aí foi aonde ele colocou a serpente e faz com que o Adão e Eva eles pequem, né? Eles pequem comendo o fruto proibido. Aí entra a famosa religião da folha da figueira, que diz que eu li o livro, né, e fiz tipo um resumo, as anotações aqui. Que neste mesmo momento foi onde os dois se viram desorientados e viram que estavam nus. Foi a hora que eles comeram, né? Que aí eles se deram por si, porém eles pecaram. Foi aonde eles conseguiram ver um ou outro que os dois estavam sem roupas, estavam nus. E estavam nus e foram correndo, pegaram as folhas de figueira para se taparem, tapar as suas partes, como estavam envergonhados com isso. Até então, antes de pecar, eles estavam andando e nunca tiveram essa visão dos dois. Eles andavam, para eles era normal. O Adão saiu envergonhado. Aí o que aconteceu? Então chegou ali, depois do virar do dia, Deus desce, procura Adão e Eva, né? E não acha eles. Não acha eles pelo jardim. Mas Deus sabia onde é que ele estava, que Deus é onipotente, ele é onisciente, ele sabe de todas as nossas coisas, sabe de tudo onde a gente está, onde a gente deve caminhar, o que a gente está fazendo. A gente pode estar fazendo as coisas escondido das pessoas, do homem, porém, de Deus a gente não consegue esconder, não adianta. Daí Deus chama Adão, umas 3 vezes, dizendo assim, Adão, Adão. Aí Adão saindo envergonhado de trás de uma árvore, saiu envergonhado com aquela folha, né, da figueira tapando ele. E Deus pergunta a ele, o que foi que fizeste? O que foi que fizeste? Rapidamente, Adão colocou a culpa em Eva, colocando a culpa em Eva, e a Eva automaticamente colocou a culpa na serpente. E é isso que acontece hoje, geralmente, na humanidade. Está acontecendo muito isso. Muitas pessoas, geralmente as pessoas fazem as coisas erradas, eles terceirizam a culpa. As pessoas culpam, não culpam elas a si próprias do seu próprio erro. Elas estão automaticamente, por exemplo, se eu fizer uma coisa errada, vou lá e boto culpa em outra pessoa. Não, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu sabia que era errado. Geralmente a gente faz as coisas erradas sabendo que é errado. Porém, a gente terceiriza a culpa, botando culpa em outras pessoas. Aí, como eu disse ali, o que entendemos aqui é que nesse exato momento as pessoas não conhecer os seus próprios erros, a não ser culpando outras pessoas pelo dano ou ocasião que se foi feito.
Isso já começa desde a época de Adão e Eva, e nos dias de hoje, cada vez se agrava muito mais esta ocasião, que seria um pecado. A gente vai lá, faz as coisas, porém não assume os erros. Geralmente a gente bota a culpa, dizendo assim, eu fui porque fulano me convidou, eu fui porque eu fiz isso porque ele me falou. Então a gente faz as coisas, a gente tem que se analisar, a gente tem que pedir orientação a Deus para a gente estar caminhando no caminho reto de Deus. Porque se a gente andar desorientado, a gente vai estar pecando. Então é o que fala o próximo item aqui, o propósito perdido. Então, com todo este acontecimento, Adão e Eva saíram de mãos dadas pelo mundo, sem rumo e sem destino, sem saber o que fazer. E passando isso para os dias de hoje, as pessoas estão assim, desorientadas, e fazem o que acham certo fazer. Às vezes saem pelo mundo à procura de respostas, porém as respostas que encontram não são as ideais. E é aí que o nosso inimigo entra em ação, armando suas ciladas, e com o passar do tempo vamos caindo nelas até chegar ao fundo do poço. Então, geralmente, a gente vai muito atrás de pessoas, de ser humano, mas geralmente a gente sai desorientado mesmo, procurando coisa, a hora que a gente acha que Deus está longe de nós, a gente tenta fazer as coisas com a nossa própria força, e isso infelizmente não dá certo, sou prova viva disso, não dá certo. Então tudo que a gente fazer tem que ser no caminho reto, pedindo orientação a Deus, que Ele tem o melhor para nós, Ele já tem tudo escrito lá no livro da vida, já tem tudo escrito, como desde quando a gente estava no ventre de nossa mãe até o final dos nossos dias, já tem tudo escrito. A gente, às vezes ele bota a gente no deserto, porém, para a gente se fortificar mais, porque nenhum personagem bíblico morreu no deserto. Jesus saía das cidades para ir no deserto orar. Nunca ninguém morreu assim, porém, Deus se a gente se ausenta, Deus se ausenta para ver se a gente está com fé nisso, se a gente tem convicção disso, certo? Aí vem a pergunta, como chegamos ao fundo do poço? A resposta é simples. Quando a gente começa indo para o mundão, indo atrás das coisas mundanas, ou seja, indo atrás de coisas momentâneas, alegrias momentâneas, deixando nossas famílias de lado por coisas temporárias, coisas que não vão levar a nós a nada, simplesmente vão levar nós à depravação. Então isso aí, cada vez, quanto mais você procura as coisas do mundo, as coisas momentâneas, uma hora acaba. Então é aí que a gente começa a chegar no fundo do poço, não tendo mais controle de nossa vida. Aí vem a outra pergunta, como conseguimos encontrar o caminho de novo? De volta, no caso. A resposta é simples. A gente tem que ler a Bíblia, viver a Bíblia e também praticar ela. Sem isso não adianta. Não adianta eu estar lhe falando uma coisa se eu não estou praticando. Não adianta eu ler uma coisa para você e eu não estar fazendo isso para mim. Não adianta eu pedir para você assim, você tem que viver no caminho de Deus, procurar Deus, orar a Deus, se eu não estou vivendo, se eu não estou fazendo isso. Então a gente tem que se colocar no lugar de Deus e fazer. Fazer mesmo o que é certo, para a gente não cair nas armadilhas do inimigo. Porque as coisas mundanas hoje em dia está complicado. Está complicado porque é muita ilusão, as drogas estão cada dia mais de fácil acesso, prostituição, tudo que é de ruim está se agravando muito. Então, essas são minhas palavras de hoje. A próxima a gente vai estar falando do propósito recuperado, certo? E
em busca da identidade perdida do homem. Aí em busca do propósito. Aí a gente vai estar falando sobre esses dois temas aqui. Então, seria isso, tá bom? Um abraço. Não esquece de curtir o nosso vídeo, deixar um likezinho, assinar o sininho, tá bom? Um abraço.